alguns elementos já. Tá certo. Pode começar, Valdir. Então, boa tarde a todos, bem-vindos aqui ao nosso ciclo de colóquios. Vou fazer a fala inicial, como sempre chamando atenção para o mesmo tópico, não é? O nosso intuito aqui é reunir um conjunto de pessoas preocupadas com essa relação entre ensino de línguas e violência, inclusive, né, porque o nosso país está cada vez mais enfrentando uma situação dificílima em termos de violência, e quando nós vemos as notícias, nós vemos que o modo como se usa a linguagem para noticiar a violência é também violento, muitas vezes. Então, cada vez mais a gente se torna necessário para pensar essa relação entre o ensino, o uso da língua e a violência. Mas como é um tema que nós consideramos bastante novo, a convocação que nós fazemos para os jovens pesquisadores é que escutem os colegas que já têm alguma coisa a dizer a respeito, mas escutem no sentido de apreender o que está sendo feito e com o compromisso de buscar um novo caminho para pensar essa relação. Esses temas que a gente coloca para debate, em geral, eles não são inéditos de todo, mas na pesquisa acadêmica nós temos que buscar o ineditismo. Então, o nosso papel é entender o que já está sendo feito e tentar produzir um outro caminho, um outro modo de fazer, e cada vez mais eficiente, cada vez com mais condições de interferir na sociedade e na formação de novos sujeitos. Como eu estou acompanhando todas e também acompanho o surgimento de muitos temas novos, eu queria hoje acrescentar uma preocupação, que é o fato de a gente se centrar, às vezes, demasiadamente em algumas palavras e acabar esvaziando essa palavra. Eu tenho um pouco de receio que aconteça o mesmo com a palavra violência. Então, vai ser necessário que, nos nossos trabalhos, a gente defina bem o que é que nós estamos chamando de violência. No meu caso, eu prefiro tratar a violência como uma certa disponibilidade do sujeito de estar à mercê da morte, né? Para a gente pensar uma violência muito ligada às mortes desnecessárias, né? Mas cada um pode pensar do seu modo, desde que no seu próprio texto defina com muita clareza o que é o significado ou o sentido que está tomando para a palavra violência. E, no passo seguinte, qual é a relação que está fazendo com o ensino? Como é que o ensino pode se relacionar a isso? Como o nosso objetivo aqui é produzir um livro, então é bom que desses debates a gente vá entendendo, né, qual é o eixo central das falas que estão sendo feitas, mas produzindo um eixo próprio para esse grupo, um conjunto de definições que sejam próprias e que não permitam que os textos acabem usando as palavras sem que elas estejam mais precisadas em seu significado e em seu sentido. Muito obrigado por terem vindo e quero aproveitar e fazer uma propagandinha de um outro grupo de trabalho que nós fazemos que dialoga com esse aqui, que é um grupo em torno de uma ideia que é a imagem da língua. Nós já temos aí alguns seminários feitos em torno dessa ideia. É uma ideia que também se propõe a avançar com relação a estudos que nós já temos, que falam de representação e de atitude linguística. A gente quer ir além desses dois conceitos. E esse grupo já fez 2 eventos aqui no Brasil, um na Argentina e um na França, e o seguinte seria em janeiro passado, janeiro último, né, de 2021, no Marrocos. Não pôde acontecer, então nós estamos nos reunindo todos os meses
com falas de pessoas que estão pensando essa questão, com vistas a fazer um evento maior, provavelmente no próximo janeiro, de preferência presencial, mas já sem muita esperança de que seja, né? E com o compromisso de que vamos fazer de qualquer modo, ou remoto ou presencial. Caso alguém queira participar, o próximo encontro será no dia 7 de junho, portanto, daqui a um mês, às 15 horas. Se vocês me inscreverem, eu encaminho para vocês o link. Ainda não temos, assim que tiver o link, eu encaminho para vocês. Ok? Muito obrigado às nossas convidadas, muito obrigado a quem veio ouvir e trabalhar com a gente. E a palavra é com vocês. Meu áudio está ligado? Todos estão me escutando? Então, bem, meu nome é Gisele Lima. Vou passar a palavra aqui, né, nessa sequência de slides que nós preparamos. E eu estou aqui, assim, só abrindo a porta para que vocês conheçam a Maela e a Kétia. Então, essa apresentação é muito mais das duas. Como doutora em estudos linguísticos, eu vou trazer uma análise, tá bom? Então, é isso. A proposta da nossa fala hoje é a história sobre a aprendizagem do francês nas escolas de Gabão e Costa do Marfim, e não reconhecimento educacional da diversidade linguística. Então, vamos lá. Deixa eu só desligar aqui o meu microfone, que a fala vai ficar com ela. Espera aí. Isso. Então, vamos lá. Opa. Seu microfone está mudo, Kétia. Boa tarde a todos. O meu nome é Kétia. De onde eu sou, a paz é primordial. Eu nasci num arco-íris que tem mais de 60 cores. Talvez seja por isso que a diversidade é um tesouro para mim. A minha cidade é aquele lugar no qual ficaria o resto da vida se não existisse capitalismo. A menina do vôlei, a menina que sempre vem com papos estranhos, a menina que questiona tudo, a menina engraçada e a menina intelectual, filosófica, mais do que você pensa. Dependendo do dia ou do momento, você pode encontrar qualquer dessas meninas, que são as minhas personalidades. Venho de um lar que me ensinou a amar o próximo, que me ensinou a sempre ser humilde, porque tem um ser superior e tudo é graça. Venho de um lar onde dar o melhor é sempre primordial e onde dar é melhor do que receber. Onde o ser humano é mais importante do que qualquer bem. Sou aquela menina que está tentando se abrir a um mundo que ela sempre podia olhar só de longe. Aquela que pode parecer mal educada porque não liga a nenhum padrão. Aquela que comemora cada conquista da vida, cada pequena conquista. Eu amo a vida e eu acho que ela merece ser vivida e entendida. Eu sou da Costa do Marfim e também de qualquer outro país que eu vou visitar futuramente. Eu sou aquela amiga sempre pronta para um vôlei, aquela amiga que você pode chamar para desabafar, aquela amiga com quem você pode fazer qualquer coisa, não importa a hora, e aquela amiga que tem aquelas fotos desse dia que você esqueceu. Eu sou a amiga que tem ótimos conselhos, mas que tem dificuldades para aplicar esses conselhos na vida dela. Eu sou a Kétia e hoje eu vou falar com vocês por um pequeno tempo sobre um assunto que eu gosto bastante e que abriu bastante os meus olhos. Então é isso, obrigada por estar assistindo, né? E é isso. Então, boa tarde para todos. Eu vou me apresentar. Venho de uma cidade de escravos libertados que vivem sob o solo de um país quente, cujo valor mais pregado é a paz. País de minha mãe, país de meus antepassados, onde cresci,
andando de cidade em cidade, do mais remoto ao mais próspero. O Gabão representa minha pátria. Em casa, quando nos apresentamos a estrangeiros, é como dizer que a que aldeia é e a que clã pertencemos. Não só para verificar se nós somos parentes, mas também para nunca esquecer quem somos e de onde viemos. Eu pertenço ao clã Gutierrez. Pequena Guicira, fazendo parte de uma pequena comunidade do país, aprendi em criança a ter orgulho de minhas raízes, indo do vilarejo de Mondilu por minha avó, Zau, para o vilarejo de Fugamu, de meu avô, de Kumba. Carrego em mim a enorme riqueza de uma variedade cultural ancestral. Sou filha única, rodeada por 2 irmãos jovens e um mais velho, um pouco reservada e muito sonhadora. Eu gosto de gastar tempo para me projetar do futuro. O que eu faço com o tempo presente? Eu simplesmente levo isso aos meus sonhos, às minhas paixões, como leitura, música, cozinha, conversa com familiares, porque encontro um mundo melhor lá. Críticas infundadas e julgamentos desnecessários não são minha xícara de chá, mas também não sou perfeita, porque para mim o mundo condiciona a natureza humana a ser imperfeita. Felizmente, diante de Deus eterno, eu encontro a graça, aquele em que eu estabeleço minha fé. Fevereiro de 2021, aqui estou eu agora formada, e de repente sinto nostalgia pela viagem feita, porque em fevereiro de 2018 deixou a terra que me viu nascer, deixando minha família, meus amigos, por um horizonte desconhecido, mas que vale a pena de se aventurar, porque esta terra, ou sim você Brasil, você me deu uma nova família, novos amigos, instrução educacional e apoio moral, financeiro e intelectual. Tenho apenas uma palavra: gratidão. É isso. De onde eu venho, ocupou o lugar da piadinha regional dos 3 Bs, do Triângulo Mineiro. Cresci nessa cidadezinha onde um homem vai devagar, onde um cachorro vai devagar, onde um burro vai devagar, e devagar as janelas olham. Talvez por isso, sempre que preciso desacelerar o ritmo da vida, escolho Araguari para passar os fins de semana. Onde nas ruas ainda sou filha do Tonho, neta do João Lima e aquela que morou nos Estados Unidos. Sou a professora que não trabalha mais no CCAA ou no Pai de Almeida, mas que mora em Uberlândia, onde sou a professora do IF e mãe do LIP. Eu venho da rigidez familiar da escola pública, da cobrança de ser nota 10. Sou aquela que precisou de terapia e que busca autoconhecimento e empoderamento. Venho de uma formação pedagógica que me desconstruiu e me politizou. Tenho meu lugar de fala como educadora e sou sensível para me engajar com situações em que a estudante sofre assédio, o aluno não consegue aprender e colegas que me pedem ajuda para usar alguma tecnologia. Venho de um lar que me ensinou a ser generosa com as pessoas e a tratar meus vizinhos como família, porque são os mais próximos. Eu sou do Brasil, eu sou do mundo, gosto de viajar para conhecer cenários da literatura e pessoas que tornam personagens de minhas próprias histórias de vida. Sou borboleta social e curiosa, para viajar para outros mundos e conhecer outros jardins. Venho do aprendizado que viver em rede é mais interessante que solo. Sou aquela que os meus amigos sempre buscam para desabafar ou se acalentar, mas eu mesma ainda estou aprendendo a não ter que resolver tudo sozinha. Bem, a nossa proposta hoje de conversa, durante o colóquio, é abordar questões de histórias, né, relacionadas à cultura familiar, e o ensino de francês. Deixa eu só mudar aqui para eu conseguir
acompanhar isso. A cultura familiar, o ensino e o uso cotidiano de línguas, e aí mais especificamente a gente vai falar sobre a experiência de aprendizado de francês, né, pelas duas, pela Kétia e pela Maela, nas escolas, e os idiomas estrangeiros e idiomas locais. Sou pesquisadora narrativa, né, durante esse período que eu tenho me relacionado com a Maela e a Kétia como estudantes do curso de marketing e também minhas orientandas em projetos de pesquisa e de extensão, eu apresentei para elas a proposta, né, de trabalho de pesquisa narrativa, então elas têm escrito narrativas ao longo desse período. A Kétia foi bolsista de PIBIC e CNPq em 2019 e 2020, né, durante um ano, e a Kétia, ano passado, foi bolsista de um projeto de extensão financiado também pelo IFTM e a Fundepo. Então, o que nós vamos apresentar aqui hoje são histórias, e a partir dessas histórias nós vamos apresentar algumas composições de sentido, e aí abrimos também espaço para conversarmos, né, enquanto um grupo que está aqui, para a gente entender como que acontece esses processos de ensino e de aprendizagem em países, né, que foram colonizados nessa questão, então, colonizados pela França. Então, uma vez eu vi um relatório da Unesco, no qual o autor diz assim: a África é o único continente onde as crianças começam na escola com uma língua estrangeira. E eu me identifiquei muito com isso, porque apesar de ter nascido na Costa do Marfim, eu fiz toda a minha infância lá, fiz toda a minha vida lá, eu não falo nenhuma das minhas línguas maternas e nenhuma outra língua local de lá. Em vez disso, eu falo muito bem o francês, como vocês, bom, vocês não sabem, né? Mas eu falo muito bem o francês, eu falo muito bem o inglês e ainda estou, tipo, eu entendo espanhol, mas eu não posso responder que eu ainda estou aprendendo. Então, eu cresci com essas duas línguas, o francês e o inglês, e eu nunca, apesar de os meus pais falarem muito bem essas línguas, e os meus avós também, eu nunca tive contato direto com essas línguas. Eu não sou muito próxima dos meus avós, então eu nunca tive contato com essas duas línguas. Mas agora, por quê? Vocês vão se perguntar por que uma pessoa que viveu no país dela toda a sua vida não fala, eles nunca me ensinaram as minhas línguas locais, que são o baulé e o BT, porque para eles, tipo, não adianta falar essas línguas. Para eles, não são línguas que nenhum empresário está procurando para uma pessoa que fala BT ou baulé. Para eles, não adianta falar, porque você não vai conquistar o mundo com essas línguas. Se você falar inglês, você vai ter muitos empregos, muitas pessoas vão querer te ter nas empresas delas, porque, assim, é uma língua universal, como as pessoas falam. Se você fala espanhol, é bem lindo e também é uma língua bem universal. Mas se você fala baulé ou BT ou qualquer idioma de lá, tipo, você só vai falar no país, não vai sair. Então, não é uma grande riqueza para eles. Então, por isso, como eles gostam muito das coisas profissionais, você tem que achar um emprego e tal, eles preferem que eu fale as línguas que vão me abrir mais portas. E, no meu caso, as minhas duas línguas maternas não vão, pelo que eles pensam. Então, eu cresci, né, falando inglês, porque o meu pai, ele gosta muito dessa língua. Então, eu cresci também começando a gostar dessa língua, começando até, né, a querer viajar para os Estados Unidos, porque eu achava que lá era melhor, era tipo, o Eldorado, como a gente fala. É o país da felicidade e tal, tem muitas portas que podem se abrir para você. Então, é isso. Eu nunca tive contato nenhum. As únicas palavras que eu sei hoje em baulé, a minha língua materna, são palavras que eu pesquisei porque eu queria. Eu levantei de manhã um dia e eu vou tentar, né? Eu vou ver como que tá, como que é, se é lindo, se não é, e tal. Aí eu fui no Google
fiz algumas pesquisas e eu achei. E essas duas palavras são vai e vem. Tipo, até bom dia, eu não sei dizer. Mesmo se é vergonha, eu digo assim, né? Porque eu estou contando a história. Mas eu só sei dizer vai, que é co, e vem, que é blá. Mas, além dessas duas palavras, eu não sei falar nada. Porque, como eu falei, os meus pais, eles não. Eles só veem com o que você tem. Eles não veem além disso. Mas eu acho que eles foi um erro, né? Porque além de essa língua vai te abrir as portas e tal, tem a questão de identidade. E eles não me ensinaram isso. Mas, enfim, é isso. Então, eu não tive nenhum contato. Agora eu tô tentando aprender, eu estou tentando me aproximar, né, das coisas mais da África, do meu país em geral e tudo mais. Mas eu nunca tive contato. Então, é isso. Como eu coloquei nesse slide, isso é tipo o pensamento dos meus pais. Qual empresário buscaria alguém que fala baulê ou BT? É inútil, é melhor aprender inglês, vai te abrir mais portas. E como eu coloquei como ilustração aí, é no Google, como dizer bom dia em baulê, que eu ainda não sei, porque eu estava com pressa, né, fazendo os slides, então eu não vi, desculpa, mas eu não posso dizer só vem e vai, para que quero aprender, eu não sou a pessoa certa. Então, é só isso. Então, o Gabão tem mais de 46 línguas nativas, mas, infelizmente, nem, eu não consigo eh, fazer uma conversa com a minha mãe ou qualquer pessoa que fala a minha língua nativa. Por quê? Porque quando eu comecei a crescer, há 3 anos, quando eu comecei a crescer, a primeira língua que eu aprendi era o francês. É o francês que eu aprendi a falar primeiro. E há 3 anos de idade, eu fui no meu vilarejo, Fugamu, ver a minha avó, e é ela que começou a me aprender algumas palavras, como bom dia, que é mbulô, então, com sotaque, né? Mbulô, e algumas pequenas palavras necessárias, como dizer pare, que é nani, mas depois eu fui morar com a minha tia, e a minha tia, ela não me falava, eu fui morar com ela há 5 anos de idade, e ela não me falava a minha língua nativa, que é o Guissira. Ela me falava só francês. E é hoje, agora, que eu entendo ela, porque quando eu perguntei, mas titia, porque você nunca me aprendi a falar a língua nativa, que é o Guissir, ela me contou que quando ela era pequena, na sua escola, durante a colonização, era uma vergonha ir na escola e falar a língua nativa. E cada vez que uma pessoa falava a língua nativa na escola, os professores dela colocavam como desenho de macaco sobre eles, para que eles tenham vergonha de falar. Então, era muito, não sei, mas é por isso que ela cresci com isso, se dizendo que ela nunca deveria me falar a minha língua nativa. Para ela, foi uma maneira de me proteger, não sei, mas ela mesmo crescia assim, né? Então, é por isso que hoje
para falar minha língua nativa é só com pequenas palavras. Às vezes eu consigo entender através de como se diz, através de música, porque cada vez que eu entendo uma música, eu pergunto à minha mãe, mas, titia, o que essa música quer dizer? E ela faz tradução para mim. Então, só o básico mesmo. E isso é muito frustrante, porque a minha voz, até hoje, ela está chateada comigo, porque eu não falo. Ela também está chateada com a minha tia, mas eu entendo hoje a minha tia. Então, ela cresceu numa escola onde o francês era... Os franceses, como se empunhava ela a falar só o francês e ter vergonha de falar a sua língua nativa. Então, ela... Não sei, mas é assim, né? Então, com a experiência familiar é um pouquinho isso. E... Então, é isso. Esse aqui é o testemunho da minha tia. Está escrito em francês, né? Mas é isso que ela tá dizendo, que ela não, o problema no Gabão é a diversidade de línguas nativas. E a cidade do Wellington, que é a cidade norte do Gabão, é a única cidade onde as pessoas, as crianças, desde a infância, as crianças, a primeira língua que eles aprendem é a língua nativa deles, que é o fão. Então, mas apesar disso, na escola, a gente fala só francês, né? Mesmo que eles aprendem a falar o fão, na escola eles falam francês, só francês mesmo. E ela também estava dizendo que na sua época, quando ela falava a língua Kissira nativas na escola, os professores colocavam, ela estava dizendo que colocavam desenhos de macaco sobre eles. E ela estava dizendo no final que era tudo uma maneira do colonizador de fazer que a gente tenha vergonha de nossas línguas maternas nativas. Então, esse daqui são os diferentes sistemas de escola que eu fiz, desde a escola materna até o ensino médio. Eu quero salientar, primeiro, que na Costa do Marfim tem 2 sistemas. Tem o sistema francês e tem o sistema marfinense. No sistema francês, as coisas que você aprende lá são coisas só da França. A história da França, personalidades como Napoleão, sei lá, algumas coisas só da França. Até os castigos. A maneira de castigar é até francesa. Tudo é da França lá. E tem muito menos restrições lá nessas escolas. E, em geral, as escolas francesas, elas são muito mais caras. As mensalidades são muito mais caras. Agora, no sistema marfinense, você aprende mais sobre a Costa do Marfim, mas não quanto deveria aprender. Ainda tem as histórias da França, dos outros países, tem as histórias da Costa do Marfim, mas eu acho que tem muito mais coisas que a gente deveria aprender, que eles aprendem.
no sistema marfinense. As escolas que seguem o sistema marfinense são muito mais baratas, as mensalidades, e tem muito mais restrições, porque a maioria dessas escolas são escolas católicas. Então, tem muito mais restrições para os penteados, para as roupas e tal. Então, na escola materna, eu fiz o sistema marfinense. Aí, quando eu cheguei na escola primária, eu fui num sistema francês, porque a gente se mudou, e eu e a minha família, a gente se mudou para um bairro, e perto desse bairro tinha essa escola, então eu fui lá. E nessa escola, era tudo francês. Era tudo francês, não tinha nada para aprender sobre a minha etnia, sobre a história da Costa do Marfim, até para contar os valores, para aprender, qual que é esse dinheiro? Como que se chama essa? Como que se chama esse? Eu não aprendi a moeda da Costa do Marfim, o franco CFA, mas eu aprendi a contar com o euro, porque era uma escola francesa. Então, eu fiquei lá até o colégio, onde eu voltei para um sistema marfinense. Lá eu aprendi exatamente o franco CFA. Lá, quando eu voltei para o sistema marfinense, eu agora me acostumei com o franco CFA, eu me acostumei com tudo da Costa do Marfim, com o sistema de lá, com as restrições e tal, mas eu acho que não tinha muitas coisas para aprender sobre a Costa do Marfim. Tudo que eu aprendi sobre a Costa do Marfim era a colonização da Costa do Marfim, como que os franceses chegaram lá, o que eles fizeram, e depois da independência. Como que a Costa do Marfim ficou depois da independência, como ela optou a sua independência e tal. Então, quando você olha para o programa, para o plano de ensino, você tem a impressão que a história da Costa do Marfim acontece só depois dos franceses. Antes dos franceses chegarem, não tem nada para aprender, não tem nada para ver, não vale a pena aprender sobre a cultura, como que o povo era organizado e tal. A história da Costa do Marfim só começa depois da colonização e depois de 1960. Porque é só isso que você aprende. A colonização e depois da independência. Não tem como eles eram organizados nas aldeias e tudo mais, não tem isso. E eu acho que é uma pena, né? Porque quando você pesquisa no Google, tem tantas coisas sobre minha etnia. Eu vi tantas coisas sobre a minha etnia tão interessantes, tanto a maneira de ser organizado, as roupas, as tradições e tudo. Eu fico me perguntando, uai, por que eu não aprendi tudo isso na escola? Por que eu fiquei aprendendo as coisas como a América foi descoberta? E você fica pensando nisso. Então, foi o meu caso. Apesar de estar numa escola marfinense, eu não aprendi nada de tão profundo sobre a Costa do Marfim. E é isso. Foi a minha experiência com as línguas na escola. E aí, eu ilustrei essa fala com a primeira imagem que está mais em cima. A escola onde eu fiz a minha escola primária, se chama La Farandole. É uma escola francesa. Acho que dá para ver a bandeira da Costa do Marfim e a bandeira da França do lado. E o segundo batimento é o colégio Nossa Senhora do Plateau, onde eu fiz o meu ensino médio e o meu colégio. É isso. A primeira escola é uma escola francesa e a segunda é uma escola marfinense. É isso. Maela. Por favor, Maela, ativa o seu áudio. Desculpa. Então, no meu caso, quando eu comecei a ir na escola, a primeira língua que eu aprendi, francês, né? Então, aqui são os materiais que eu usei durante o primário.
super em francês, super em história, super em francês para falar bem francês, né? Tudo aquilo que é gramática, tudo, né? Regras gramáticas, vocabulário. E tem também super em geografia e história, para aprender sobre a história da Europa, a história da América, a história da Ásia, mas e a geografia também, mas que fala menos sobre a história do Gabão mesmo. E é como a Ketia falou também, é o mesmo, infelizmente, desculpa. Ai, ai, ai. Oi. Infelizmente, o mesmo processo. Eu aprendi a história sobre a colonização do Gabão e independência e depois da independência. Só isso. Então, não sei o que o Gabão era antes da colonização, não sei. E eu aprendi isso só com 2 ou 3 cursos só. Mas a história da Europa, da França, eu sei muito, né? Porque eu aprendi isso até no primário, no ensino médio e no ensino secundário também. E também eu aprendi sobre a geografia da América Latina, sem mesmo, sem nunca, por exemplo, antes de chegar aqui no Brasil, eu já sabia onde que era o Brasil, qual zona da América Latina, onde que estava o Brasil, tudo isso, porque tudo isso eu aprendi na escola. Assim, infelizmente, eu aprendi menos do meu país. Então, só aprendi quem é o presidente, o Gabão foi colonizado tem anos e tive independência em 1960 e depois, nada. Então, é isso. E Então, aqui é o plano de estudo. A primeira imagem não dá para ver, mas é o plano de estudo de história do ensino médio. Agora Não dá sim, para estava ver, mas mutado. vocês estão me ouvindo? Desculpa. Agora sim, Cat. Então, não dá para ver o que é, mas Mutou de novo. Tá mutando automático? Aí, pode falar, Cat. o programa só fica depois da independência e depois da colonização. A gente estuda o capitalismo, como que chegou o capitalismo na Costa do Marfim, as guerras, as grandes guerras do mundo, as grandes guerras mundiais, a metodologia da dissertação, isso não é importante, as violências, os genocídios, tudo que aconteceu no mundo, menos na Costa do Marfim. Na Costa do Marfim você não aprende nada, só qual que foi o primeiro presidente e como a gente optou, né, a independência. Mas depois disso, são 2 lições. No plano de estudo de 1 ano inteiro, são só 2 lições que ficam rodando perto da Costa do Marfim. Mas depois disso não tem mais nada. São outros eventos do mundo, só. Dos outros países da África até, mas não, da Costa do Marfim não. Eu não sei. E a segunda imagem é uma página de livro de história do colégio, no sistema também marfinense. Por que eu insisto no sistema marfinense? Porque se fosse o sistema francês, eu entenderia, porque é o sistema francês
francês, é normal, né, aprender tudo de francês lá. Mas no sistema marfinense, no qual deveríamos aprender mais sobre o nosso país, a gente aprende tudo menos isso. É por isso que eu estou insistindo. É a página de um livro de história do colégio, né? E por que eu coloquei esse senhor aí? Esse senhor aí participou também da independência, se chama Bernard Adier. Ele participou também, é um intelectual, como as pessoas costumavam dizer antes. É uma pessoa que fez a escola, que falava com os franceses, que tem uma boa fala, que fala bem francês. E são esse tipo de pessoas. Quando a gente estuda as personalidades da Costa do Marfim, são esse tipo de pessoas. Apesar de ter muitos reis, muitos chefes de aldeia, muitas pessoas muito sábias. Mas como essas pessoas não falam francês, não foram na escola do colonizador, então não vale a pena aprender sobre elas. É só esse tipo de pessoas com roupas bem modernas que a gente aprende quando se fala de personalidade da Costa do Marfim, infelizmente. Então, é isso. Nos nossos países, tem uma desvalorização das línguas locais, no meu caso, na Costa do Marfim, porque agora as pessoas estão acordando, né? Elas estão se desconstruindo um pouco. Mas antes, quando você fala que você é bilíngue, é que você fala francês e inglês, ou francês e espanhol, ou espanhol e inglês, tanto faz. Mas se você falar, eu sou bilíngue, ou eu sou poliglota, aí as pessoas poliglota, não, isso é para quê? Tipo, elas não consideram essas línguas. Para elas, essas línguas não servem para nada. Não são línguas bem importantes. Você é poliglota. Aí, você é poliglota com as suas línguas locais. Mas quando você vai trabalhar lá nos Estados Unidos, você vai falar, eu sou poliglota. E aí, o que você vai falar? Você vai falar baulé ou BT? Então, as pessoas não consideram, porque para elas não dá dizer que você é poliglota só falando, não são línguas importantes, não são línguas que têm valor, não são línguas com quem você pode conquistar o mundo, com o qual você vai ter muitas oportunidades. Então, tem uma desvalorização mesmo. E muitas outras coisas, tipo os nomes. Eu vou pegar um outro exemplo. Os nomes. Quando você viaja, você tem um nome da sua etnia. Você se chama, sei lá, o meu nome da minha etnia é Adjoa. Mas aí, quando eu vou falar que eu me chamo de Adjoa, uma pessoa do exterior, né, é um nome na minha língua, mas a outra pessoa que não conhece vai dizer, é bem fácil de pronunciar, Adjoa, é bem fácil, é um nome bem fácil. Mas a pessoa vai perguntar, você não tem um nome mais europeu? Ou um nome mais lindo? Porque isso é bem difícil de falar, eu não posso. É uma desvalorização também. Porque você não está dando valor a uma coisa que pertence à minha etnia, a um nome que tem um significado muito grande. Você não está só porque não é Marie ou não é François, não é, sei lá. Então não pode pronunciar, porque isso não é importante. E tudo isso, como a tia da Maia ela fala, é um método, né, para fazer a gente ter vergonha das nossas línguas, dos nossos nomes e tudo mais. E eu acho que isso é uma pena, porque é uma pena, a gente tem que aprender muito mais do que isso e valorizar, né, as nossas línguas locais. Do mesmo jeito que a gente valoriza o francês, ou quando você fala que você fala espanhol, você pode ir em qualquer restaurante e a comida vai ser gratuita, sei lá. É desse mesmo jeito que a gente precisa
valorizar nossas línguas, porque são lindas e é um patrimônio, é uma identidade. Então, eu acho que tem que valorizar. Mas, infelizmente, bom, as pessoas estão começando a acordar, né? Mas a gente tem muito trabalho nesse ponto. E é isso. Nós, durante toda essa apresentação e esse estudo que nós preparamos, especialmente aqui para os colóquios, né, para esse ciclo de debates, a gente tem refletido muito sobre essa questão de que o apagamento de um povo começa pelo apagamento de sua língua. Eu chego a me arrepiar de pensar isso, porque quando a Kétia e a Maela contam essas histórias, como somos pesquisadores narrativos aqui, eu estou vendo um monte de gente, né, Valesca, Irene, Vivi, as histórias, elas estabelecem pontes com as nossas próprias histórias. E aí, eu ficava assim, horrorizada, né? Mas como, Maela, sua tia, ter passado por isso? Como assim, Kétia, você não fala nenhum idioma? No Brasil, nós temos 154 idiomas nativos. Eu, Gisele, não falo nenhum. Nenhum desses idiomas nativos tem um espaço adequado, apropriado, de estudo, de análise, dentro desse currículo de educação básica. Como estudante, me foi negligenciado isso, e hoje, como professora, muito recentemente, nos últimos 2 anos, eu tenho tentado trazer essa discussão para as minhas salas de aula dos alunos de ensino médio, principalmente. Por que o meu livro didático, que eu uso com as minhas turmas de escola pública, aqui a carinha dele, aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, por que ele me dá tanto espaço para eu ler sobre Victor Hugo, discutir toda a importância das influências que a literatura europeia, né, desencadeou aqui nos nossos escritores brasileiros, nas obras de literatura brasileira, e não tem um escritor indígena. Por que o escritor indígena ou a escritora indígena não aparece nos livros didáticos? E aí, a pesquisa narrativa me diz o quanto que isso é importante, essas pontes que vão estabelecendo, porque ao recontar a nossa história, a gente reflete, né? Minhas prateleiras de livros já estão com outra cara, estão muito mais literatura africana, literatura indígena. E aí eu vou contar especialmente dessa daqui, né? Que Alain Mambaku, que é um escritor congolês, né? Eu comentei com as meninas, a TAG é um clube literário, tem feito aí um incentivo de trazer escritores africanos, participo do clube por conta disso, para ter acesso a cada mês, ter contato com um escritor de uma nacionalidade diferente, e eles, nos últimos 5, 6 meses, assim, cada mês é um escritor africano. E nesse livro, o Alain Mambaku, ele vai falar especialmente desse sistema escolar do Congo. E aí ele vai contextualizar essa ficção que ele apresenta, como que o Congo, que é ali vizinho do Zaire, né, são países que, ainda assim, né, naquele momento, eles vão falar dessa diversidade cultural, falar sobre os idiomas, sobre as cantigas, né, ou canções. E aí, no momento que acontece a revolução, se corta todo esse contato, né? Então, o professor, ele é demitido, esses alunos, então, agora vão aprender a falar só francês, as regras gramaticais. Então, quando eu li esse livro, e coincidiu com o convite da Vivi, e eu conversei com a Maela e a Kétia, que a gente precisava falar sobre isso, hoje, como educadora, pensar a violência linguística me deixa muito mais consciente desse meu processo enquanto educadora. E aí, um outro referencial teórico para a gente conversar aqui, né, e compor sentido, é Bell Hooks, né? Então, nesse livro, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, a Bell Hooks, no capítulo 11, ela traz um capítulo só falando sobre língua. E
E aí um trecho que eu acho que ilustra muito de tudo que a gente está dizendo aqui, que ela vai discutir e ela problematiza como devia ser desconfortante para aqueles povos que estavam sendo colonizados. Aqui ela vai falar da Inglaterra, né? Mas pensando enquanto povos colonizados, e aí vamos incluir o Brasil também nisso, né? Como que devia ser desconfortável para esses povos colonizados ser imposto um idioma, ser imposto uma língua, ser proibido de pronunciar a sua própria língua materna. E aí ela diz que, entendendo e refletindo sobre, né, essa questão da opressão, como que os oprimidos descobrem que eles precisam dessa língua do opressor para conversar com o outro. E nessa conversa com o outro, eles tomam para si esse idioma, transgridem regras gramaticais, dão uma cara diferente para essa língua e se apoderam dessa língua, para que essa língua agora seja a língua que eles vão usar como resistência. E aí eu vou ler o finalzinho, a última frase desse capítulo 11, que ela diz assim: tomamos a linguagem do opressor e voltamo-la contra si mesmo. Fazemos das nossas palavras uma palavra contra-hegemônica, libertando-nos por meio da língua. E aí, na introdução desse livro, fazendo aqui uma propaganda que eu acho que todo mundo tem que ler, né? A Bell Hooks, ela vai dizer que essa pedagogia que ela acredita, que é muito influenciada por Paulo Freire, né? Ela fala muito de Paulo Freire, da pedagogia feministas. Ela diz assim, gente, nem Paulo Freire nem essas pedagogias feministas abordam uma questão que eu acho fundamental para a escola, para a concepção de educação que hoje eu tenho. Mas eu me inspiro nessas duas para criar a minha própria pedagogia, e ela apresenta essa concepção nesse livro, que é a pedagogia engajada. E aí a Bell Hooks diz assim, que a pedagogia engajada, ela considera a questão do entusiasmo. A ideia de que aprender deve ser empolgante, às vezes até divertido. E aí, quando ela vai definir o que ela entende por entusiasmo, ela diz assim que o entusiasmo, só pelas ideias, né, ele não é suficiente para criar um processo de aprendizagem empolgante. E aí ela, para mim, isso aqui está ressoando muito, porque ela diz assim, que a gente precisa, na comunidade da sala de aula, enquanto professores, né, prezar por essa capacidade de gerar entusiasmo. É profundamente afetada pelo nosso interesse um pelos outros, por ouvir a voz uns dos outros, por reconhecer a presença um dos outros. Visto que a grande maioria dos alunos aprende por meio de práticas educacionais tradicionais e conservadoras, e só se interessa pela presença do professor. Qualquer pedagogia radical, ela precisa insistir em que a presença de todos seja reconhecida. E não basta simplesmente afirmar essa insistência, é preciso demonstrá-la por meio de práticas pedagógicas. Para começar, o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. Precisa reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica da sala de aula, que todos contribuem. Essas contribuições são recursos. O entusiasmo é gerado pelo esforço coletivo. E aí, se a gente for pensar nessa concepção de pedagogia engajada da Bell Hooks, é uma proposta para enfrentamento dessa violência linguística. Aqui, a gente tentou trazer essas histórias para a gente pensar de uma forma muito mais palpável, talvez, né? Quando a gente está falando de palavras, a gente está falando de idiomas, né? Quantas palavras você fala no seu idioma nativo? Dos 150 idiomas nativos do Brasil, eu não falo nada, né? Eu nem consigo identificar todas. Então, para a gente poder pensar sobre como tem sido esse nosso processo.
Ao trazer esse exemplo, os dois exemplos, né, de Gabão e de Costa do Marfim, a gente também precisa entender que em 1960, 1970, se não me engano, foi o período ali que a ONU determinou, as organizações das Nações Unidas determinaram que a França deveria conceder essa independência de todos os países que estavam sob o seu poder. Então, que independência foi essa? E aí, conversando com a Maela, e ela me conta, né, detalhes sobre como é o governo atual de Gabão, sobre todas essas relações de relações, não só de empatia, mas relações ainda, né, muito intrínsecas com França. Quem que é o presidente que é sempre eleito? Quando a Kétia me diz que quem aparece ali no livro, né, como se diz, o intelectual de Costa do Marfim que aparece no livro de história é justamente esse que fala muito bem francês, que é reconhecido pela França. E cadê a cultura local? Eu acho que hoje discutir aqui, né, durante esse colóquio, falar de violência linguística, trazendo dois exemplos, né, de países francófonos da África, é uma oportunidade para repensarmos o próprio Brasil, repensarmos o nosso próprio papel como professores de línguas. E aí, nós encerramos aqui e abrimos espaço para discussão. Queremos agradecer muito, muito a apresentação de vocês, a fala potente, né, da Maela, Kétia, Gisele. Eu estou vendo aqui, tentando achar aqui no chat se alguém se inscreveu, mas não estou achando. Eu sempre me inscrevi, Vivian. Valesca levantou a mão. Dou conta. Gisele, será que não é melhor tirar o slide? Parar de compartilhar? E, Valesca... Eu estou tentando, é a primeira vez que eu estou usando. Peraí, deixa eu ver aqui onde que eu faço. Onde que eu clico? Peraí, stop. Aí, pronto. Kétia, Maela e Gisele, obrigada por socializarem suas histórias bonitas, poderosas, né? Todas três, seus diferentes países, né? Costa do Marfim, Gabão e Brasil, né? Que encontraram histórias intercruzadas para contar para a gente de uma forma narrativa muito engajante, ao mesmo tempo que dói um pouco, né? Escutar, que a gente gostaria de ter vivido outra história, né? São muitas as perguntas, eu queria endereçar algumas mais específicas, algumas curiosidades mesmo, que é sobre o Baulé e o PT, eu não sei se eu falei, me corrige, das duas línguas. Você disse que eram suas línguas maternas, né? Eu queria saber se eram línguas da comunidade do seu pai, da comunidade da sua mãe, se você puder falar um pouquinho mais, né? Você falou que agora que você está se inteirando, né? Mas talvez dessa historicidade eu fiquei muito curiosa para saber sobre o Baulé e o BT. Então, obrigada pela pergunta. Na Costa do Marfim, o povo é dividido em etnias. Aí, cada etnia tem a sua língua. E quando você nasce, o seu pai e a sua mãe, você não é como a nacionalidade. Tipo, se o seu pai é baulé, você vai ser só baulé. Não. Se o seu pai é baulé e se a sua mãe é BT, você é os dois. Então, normalmente, deveria falar os dois. Sabe? A gente não pega só de um lado. Você pega só os dois. Entende? Aí, a minha mãe é BT e o meu pai, ele é baulé. Então, eu sou baulé BT. Se alguém me pergunta, o que você é? Eu não vou dizer eu sou baulé, não. Eu vou dizer eu sou baulé BT. Porque a gente pega os dois lados. Na Costa do Marfim é assim. Obrigada, Kétia. Eu tive o prazer de conhecer a Ádia, também da Costa do Marfim.
tá com problema, não tá no meu áudio? Agora deu? Tá com eco. Tá. Eu conheci a Nádia da Costa do Marfim e ela explicou para a gente no nosso projeto, que é Adolescentes Poliglotas, um pouco sobre a Costa do Marfim e muito sobre as danças, os cantos, né, as vestimentas, porque ela focalizou mais para os adolescentes, né, alguns temas que são mais da idade deles, né? Então, essa é uma curiosidade que eu tinha. Aí eu queria saber da Maela também como é que é no Gabão, né? Essa mesma ideia. E você até disse que você morou com a avó e com a sua tia. No Brasil, a gente é mais comum, a gente não tem uma coisa única, né? A gente é muito voltado para o lado materno da família, né? Por mais que sejam famílias extremamente patriarcais, é um pouco mais comum que as pessoas visitem mais a família da mãe. Então, eu queria saber assim, como é que é essa questão, se a tia que você morou é irmã da sua mãe, e se tem isso também, sabe, essa dupla influência, né, que a Kétia explicou que tem na Costa do Marfim. Então, é a mesma coisa. Eu sou guiceira da minha mãe, porque a minha mãe é guiceira, mas o meu pai é puno. Mas, infelizmente, eu nunca conheci meu pai. Então, no meu país, porque eu sou a zona sul do meu país, e lá a cultura é que quando um homem não casa uma mulher, a criança não pega a etnia do pai. A criança é materna, pega a etnia materna. É por isso que quando eu me apresento para as pessoas, eu disse que eu sou guiceira. E porque é a cultura, né? E também porque eu falo da minha tia, é porque eu cresci com ela, porque a minha tia é a irmã mais velha da minha mãe e é ela que me criou, né? Que me guardou desde a idade de 5 anos. Então, eu cresci com ela, então, foi isso. Mas no Gabão, na minha família, ou seja, na tradição do povo sul do Gabão, as pessoas são mais maternas também, como aqui no Brasil, fica mais com a tia e tudo isso, a mãe. Então, obrigada. Nada. Vou só fazer uma consideração, que ontem a gente conversou sobre isso, né, Kétia e Maela? Quando a gente estava compondo o sentido dessas histórias, né, para a gente apresentar aqui, nós percebemos que esse distanciamento, até mesmo com os nossos avós, ou distanciamento entre familiares, ou porque a gente muda para outras cidades, a gente já não tem tanto contato, a gente percebeu que tem muito a ver com a questão da ancestralidade. E a maioria desses exemplos que nós trouxemos aqui, e aí eu incluo também, né, a nossa história aqui enquanto Brasil, se rompe muito esse contrato com os nossos ancestrais. Então, a Maela aprendeu o idioma nativo porque ela conviveu com a avó dela, porque a avó dela falava. A Kétia me diz que até hoje os avós usam os idiomas nativos, mas como ela não conversa muito com eles, ela não aprendeu. E toda a interação que eles têm ali, ainda que pouca, é em francês. Né? Eu, com os meus avós, eu não sei dizer quem são meus ancestrais. Eu adoro quando tem algum amigo que fala árvore genealógica, né? Porque eu tenho tantos %, né, de descendência indígena, de descendência africana, e, né, portuguesa, espanhol. Na minha família, isso foi totalmente omitido. E há razões para isso, né? Então, desde essa razão de vergonha, né? Nossa, mas como assim? Você tem sangue negro? Não, peraí, sua pele é mais clara, né? Ou questões, como a Maela mesmo diz, né? Dessa superproteção, vamos nos resguardar.
Né? Como assim? Família judaica vindo, né? Correndo desse momento aí de Inquisição e tal. Não, vamos mudar os nomes, vamos pôr tudo sobrenome de árvore, né? Lima, Carvalho, Oliveira, que são algumas especulações do porquê que a gente aqui no Brasil também perdeu essa questão de ancestralidade, que na cultura indígena é tão cara. Né? Então, quando a gente está falando de ancestralidade, quando a gente está falando de ensinar os idiomas nativos, é ancestralidade, né? É manter culturalmente as tradições e a riqueza cultural dos povos, né? Então, acho que elas dão um exemplo muito interessante do ponto máximo da violência, né, a que a gente chega, que é quando o colonizador convence o colonizado de que ele tem que jogar fora sua língua, porque ela não serve, porque ela não é boa. Você não vai ter emprego com ela. A gente vê isso em Angola, vê isso em Moçambique, mas vê muito isso no Brasil, né? Porque nós não sabemos as nossas línguas. A minha família toda, a gente tem árvore genealógica, viu, Gisele? Minha família toda veio do Vêneto, da Itália, mas não mantém a língua. E aí um grupo de linguistas hoje, mas na verdade um padre e 2 intelectuais, decidiram que existe uma língua franca entre os italianos no Brasil, que se chama taliano. Mas é uma decisão tomada numa pensão, por pessoas que, né, supostamente entendem de todos os italianos que chegaram no Brasil. É incrível isso, mas hoje defende-se a existência desta língua e não dos vários dialetos que vieram da Itália. A gente toca aí no ponto extremo da violência, que é a gente negar a própria língua. E nós fazemos isso com a variedade linguística, né? Nós somos originários de variedades diferentes. A variedade da Gisele e a minha não são a mesma. E provavelmente a gente teria muitos pontos de incompreensão em função do vocabulário, do sotaque. Se a gente recuperar mesmo como é que a nossa avó falava, como é que a gente falava lá na nossa terra. Aí a gente vai para a escola e a gente começa a negar, porque nós temos que ser pessoas de bem, pessoas instruídas, pessoas, né, de outro nível, né? É super difícil, eu estava dando aula ontem para os alunos, é super difícil, né? Ele se esforça e faz vestibular, entra no curso de letras na USP, e aí vem o professor e fala, olha, tem que falar igual o povo mesmo, tem que, né? E aí, o que ele faz com a norma culta que ele aprendeu tanto na universidade, né? Bom, mas eu queria muito que a gente desse um outro passo, né? Acho que na reflexão a gente está avançando, está trazendo elementos fantásticos, mas, por exemplo, eu tenho conversado com a Viviane de convidar pessoas que possam ensinar as suas línguas. Para a gente, o que nós temos no Brasil enquanto língua estrangeira? O inglês, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, algumas universidades mantêm as estrangeiras modernas, mas não é o francês do Gabão, né? Não é o francês da Costa do Marfim, é o francês da França, no máximo qualquer coisa de Canadá, por ali, né? Então, o que a gente pode fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que ir para a prática, né? Vamos criar nos cursos de letras lugares onde se possa, onde nós possamos ser exemplo, onde a gente estuda línguas. E língua é língua, não tem que ser essa ou aquela. Se a Kétia pode voltar para... A Kétia, se eu entendi bem, ela está no país dela agora, não é? Está no Brasil? Sim, as duas estão aqui em Uberlândia. As duas estão em Uberlândia. Sim. Já estão dando o curso das suas línguas? Já estão ensinando os brasileiros? Olha, isso aqui é minha língua, a estrutura é essa, o vocabulário básico é esse aqui. Já estão? Se não estão, acho super importante, inclusive agora no remoto, fica mais fácil, dá para juntar alunos de fora, para a gente ir fazendo com que os cursos de letras sejam centros de estudos de línguas, de fato, né? A gente ou é português e inglês, ou é português e as estrangeiras modernas. E esse tantão de língua que tem no Brasil, por exemplo, nós nunca tivemos letras ucraniano, por exemplo. E a comunidade ucraniana é grande. Letras polonês, nós temos hoje, acho que 1 ou 2 cursos só. O russo, nós só temos o russo
da USP, e acho que abriu recentemente, talvez em Brasília, não me lembro, mas é tão pouco e é tão pobre, né? A gente precisa pegar os cursos de letras na nossa mão e dizer para o nosso aluno de português, escuta, tudo bem, você está fazendo o seu curso de português, mas você vai comparar o português com a língua da Quetzal, com a língua da Maela, com a língua da Lapônia, com não sei o quê. Quando a gente vai para outros países, na África, a gente convive com pessoas que falam 5, 6 línguas, porque a comunidade assim exige, né? Você não circula pela rua sem saber várias línguas. Quando a gente vai para a Europa, porque eles têm que, até o 4º ano, tem que dominar uma língua, até o 8º tem que dominar outra, tanto que nos lugares onde tem português, como Bulgária, Croácia, etc., o português entra como terceira língua estrangeira obrigatória para qualquer curso. Então, você não tem esse aluno na universidade. Quando eu comecei a ir para esses lugares, como Bulgária, Croácia, etc., na volta, as pessoas ficavam muito assustadas, meus colegas, mas você fala inglês? Eles falam inglês, mas o inglês deles é bom. Eu falei, não, eu me viro com italiano, espanhol, francês, e você não encontra um europeu nesses lugares. Você não anda na rua sem encontrar gente que saiba ou francês, ou italiano, ou espanhol, ou português, ou um pouco de inglês. E por que nós temos que passar o resto da história recebendo aluno na universidade que mal sabe português e que está louco para se livrar daquele português que ele trouxe de casa e pegar um outro? A gente precisa dar um jeito de fazer com que, pelo menos, o aluno de letras não é saber, não é tornar-se um falante nativo, como a gente discutiu na sessão passada, mas é conseguir se virar em muitas línguas, é conseguir transitar de uma língua para outra, é conseguir não fazer aquela cara de doido, assim, ouve 2 frases em outra língua e enlouquece, como se o mundo tivesse acabado. Eu faço testes em lugares que eu vou, na Croácia, você está numa mesa e eu falo, me passa o sal. A pessoa passa o sal. Nunca aconteceu de alguém pegar uma cadeira e me dar uma cadeira. E nem precisa o gesto, porque você está ali num ambiente que não precisa esse uso que eu chamo de esse uso fútil da língua inglesa, né? Assim, aqui no meu condomínio, escrever um pool numa placa e botar uma flecha apontando para a piscina. Falei, gente, mas qual é a imagem do falante de inglês que se produz, né? O cara vai passar por aqui, se não tiver a plaquinha apontando a pool, ele não vai saber que aquilo é uma piscina. Se eu estiver falando com um brasileiro e o brasileiro vai, cuidado que você vai cair na piscina e apontar para ele, ele não vai entender. Gente, o que é isso? Nós vamos formar pessoas que não tenham esse estresse diante das línguas estrangeiras. E a gente só consegue fazer isso desviolentizando o trabalho com a língua. E, para isso, a gente precisa dar exemplo nos cursos de letras. Maela tem que dar um curso da língua dela. Não vai ter uma comunidade falante da língua materna da Maela. Vai ter uma comunidade sensibilizada para uma outra língua, em condições de pensar melhor a sua língua em função da língua do outro que ele com a qual ele está tendo algum contato. Eu queria muito chamar a atenção disso, né? Nós já sabemos, olha, o ponto máximo da violência é esse, é a gente negar a própria língua e achar que a nossa língua é ruim. Os falantes de português dizem isso. Quando a gente se apresenta como professor de português, qual a primeira frase que vem do estranho? Eu tenho que me cuidar para falar perto de você. Eu sou uma negação em português. Em português eu sou fraquíssimo. Veja, isso é horrível. Então, a gente precisa introduzir no lugar onde nós estudamos língua, as línguas. Isso é muito fácil. Duvido que os colegas estrangeiros que estão aqui se neguem a fazer isso. Hoje nós aprovamos, eu estava de manhã na reunião do departamento e aprovamos uma sequência de atividades aqui, de extensão, com cada estrangeiro que a gente conseguiu, ensinando sua língua. E também para sair dessa coisa da curiosidade, né? Porque nós já tivemos vários cursos aqui. Como é que a mulher angolana amarra o lenço na cabeça? Como é que é a pintura do rosto que as moçambicanas fazem? Fez isso uma vez? Tá bom, senão a gente vai ficar o tempo inteiro exoticizando, tratando como cultura. Vem aqui de novo amarrar o lenço para a gente ver. Vem outra vez amarrar o lenço para a gente ver. Como é que amarra esse lenço?
dá um curso de extensão, amarra um lenço, todo mundo se resolve com isso, e depois vamos falar de língua, vamos falar de música, para fora do exótico. Porque senão a gente cristaliza essa violência, né? Porque colocar, principalmente o africano, no lugar do exótico, que só sabe mostrar a pintura do rosto, que só sabe trazer uma dança diferentona ali para a gente, isso é exoticizar e também é uma forma de violência. Nós também nos colocamos aí no lugar do branco, que vai ficar assim, nossa, olha a dança dela, que bacana. Então faz uma vez e depois vai fazendo outras coisas para a gente sair desse lugar aí. Ketsa e Maela, eu me empolgo muito em falar disso, gosto muito de falar disso, gostei super bastante da fala de vocês, mas acho que a gente precisa dar um passo a mais. Agora, a gente quer a professora da língua materna dando aula, olha, você tem que aprender pelo menos umas frases na minha língua. Pronto, isso vai ser muito bom para a gente vai ganhar muito enquanto brasileiro. Deixa eu só fazer um adendo, assim, só para contextualizar. Valdir, nós somos do Instituto Federal Triângulo Mineiro e aqui a Maela e a Ketsa, elas estão no curso superior de tecnologia em marketing. Elas são de dentro do marketing. E eu sou a única professora do curso da área da linguística, né? E aí elas foram minhas alunas de comunicação corporativa, né? Então estamos ali falando de comunicação. Elas se engajaram em projetos de pesquisa e de extensão que envolviam essas questões culturais. Então, a Maela foi estudar essa questão de profissionalização da mulher gabonesa, né? Elas estão aqui pelo programa PEC-G. E de tudo isso que você falou, Francisco, Valdir, eu vou te dizer assim, vou compartilhar uma certa frustração. Eu acho que, e aí falando geral, tá? Trazendo essa experiência minha, né, do IFTM, mas generalizando isso. Eu acho que as nossas instituições educacionais, quando a gente recebe um intercambista, independente se é ensino fundamental, né, educação básica, porque a gente tem ali alguns intercambistas que vêm por algumas associações e organizações, ou no ensino superior, a gente deve propiciar um espaço para que essas trocas culturais sejam efetivamente para além do exótico, né? Então, quando eu propus para a Ketsa e a Maela envolverem-se, né, nessas questões de pesquisa, de extensão, vamos sistematizar isso, vamos construir conhecimento em relação a isso, é uma forma de trazer essa divulgação. Mas eu vou te dizer, Valdir, que aí a minha frustração é essa, que talvez a gente não tenha o espaço propício, porque por mais que a gente tenha tentado achar e criar esses momentos, eu ainda vejo, nesse contexto que eu estou aqui, que a maioria da nossa comunidade acadêmica muito mais interessada em saber do francês da Bélgica do que do francês de Costa do Marfim ou de Gabão. Infelizmente, Valdir. Né? Então, é por isso que eu trouxe Bell Hooks aqui, para a gente poder falar um pouco, porque eu acho que isso tem muito a ver com o nosso papel de educadores, né? E aí, por que há um interesse muito maior sobre o francês da Bélgica, né? Ou por que há um interesse muito maior da gente falar dessa literatura que está no livro didático e não falar, por exemplo, de Carolina Maria de Jesus, né? Então, eu acho que parte daí, né? A gente tentar problematizar isso. E aí eu estou falando dessa frustração, mas tentando já também trazer alguns posicionamentos de solução, né? Então, envolver as duas em projetos de pesquisa e extensão financiados pela nossa instituição foi uma estratégia, mas eu vou te dizer que a gente ainda não tem esse espaço, né? Então, quando a Vivi oportunizou, essa oportunidade aqui a gente ainda não teve na nossa própria instituição. Né? Então, a gente está vindo aqui para outras instituições, né, vindo aqui em público, que vai ficar salvo no YouTube, para que outras pessoas, né, tenham acesso. Gisele, mas o que é o espaço hoje nesse mundo remoto que a gente está? Então, isso a gente já resolveu. É isso. Porque elas podem fazer as atividades delas, que pode chegar em qualquer lugar, né? E se não há espaço dentro da universidade, de fato, e acha difícil, a gente vai nas comunidades, a gente vai procurar o espaço. Eu achei fantástico saber que elas são da área de marketing, porque elas podem fazer um marketing da própria cultura do ponto de vista delas. Como é que a Ketsa quer que o brasileiro veja a sua cultura? É ensinando a amarrar o pano na cabeça, de novo? Eu não estou negando isso, não estou dizendo que isso não é importante. Isso é, mas
como é que ela quer que o país dela seja visto aqui? Como é que a Maela quer que o país dela seja visto? Elas podem fazer um marketing cultural fantástico. Eu vou dar aula na pedagogia. No próximo semestre, eu dou aula no curso de pedagogia. Elas podem fazer um super marketing de literatura para crianças, para que a gente possa ver essa literatura, que é uma literatura que vocês conhecem, que a gente não conhece. Uma literatura mais própria do país, porque também estou muito cansado de muita coisa, também estou cansado. Toda vez que vai falar de literatura africana tem que ser Pepe Tela, Mia Couto, que são os brancos, né, aceitos pela comunidade internacional, etc. E quem é o escritor que está despontando agora ali do lado da casa da Maela, que a gente poderia ver, né, ter como uma novidade? Quem são essas pessoas? Então, veja, tem muita coisa para fazer e, assim, vocês têm uma super oportunidade de praticar o marketing. E eu sei que vocês devem ter uma dor muito parecida da nossa, né? Quando eu fui morar na França há 25 anos atrás, adivinha o que é que perguntavam para mim sobre o Brasil? Carnaval e futebol. E o Brasil, vocês viram, o Brasil tem pão de queijo, o Brasil tem congada, o Brasil tem muitas outras coisas, não é só carnaval. Valdir, vai ser pior agora, porque agora os nossos amigos do exterior só perguntam de Bolsonaro. Não, agora eles vão querer falar de política, né? Porque então... o que eu vi na história foi o seguinte, né? Então, 25 anos atrás, só perguntavam na verdade, era futebol, carnaval e o Guga, né, do tênis, porque ele tinha acabado de ganhar Roland Garros. Mas quando eu fui fazer o pós-doutorado, na virada de 2009 para 2010, o governo brasileiro tinha feito um trabalho muito importante. Então, o francês já conseguia falar um pouco mais da nossa cultura, conhecia a nossa universidade e tudo mais. Isso está sendo desmontado agora. Então, eu imagino o que vai ser de nós quando a gente voltar a sair do país, né? O que é que as pessoas vão perguntar? E eu imagino que esse sentimento é o mesmo, tanto para a Maela quanto para a Kétsia. Eu não sei o que é que se pergunta, até eu gostaria de ouvir, Kétsia e Maela, o que os brasileiros perguntam sobre o país de vocês? Me fala daquela pergunta incômoda, aquela pergunta que vocês não querem ouvir mais. Então, são perguntas como quem é o país, quem é o presidente da África, se o Gabão tem... Então, eles acham que lá... Uma vez uma pessoa me perguntou se lá eu andava com leões, não sei. Mas são mais preconceitos, né, sobre a África. Preconceitos como lá todo mundo tem fome, sede, não sei o quê. E isso aqui está muito errado mesmo. Então, é uma excelente pergunta que você perguntou sobre o que eu posso fazer, sobre o que eu posso fazer que as pessoas não acham mais que lá é só pobreza, é só, não sei. Mas o que as pessoas sabem do Gabão é que o Gabão é um país muito bonito, que lá as pessoas são muito hospitaleiroso, que lá não tem só... Tem pobreza, sim, e acho que em todo lugar tem, mas, infelizmente, a televisão, as propagandas não ajudam, porque elas fazem só marketing de lugares piores. Por exemplo, um francês vai lá no Gabão, ele vai morar num hostel bem chique, né? Mas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer foto lá nos lugares bem, não sei, os lugares onde tem pobreza. São essas fotos que ele vai mostrar para as pessoas. Ele não vai mostrar o lugar onde ele estava morando, ele não vai mostrar o lugar mais incrível, o lugar bonito que ele visitou.
Não, ele vai só mostrar o lado pior do país. Esse que é ruim, né? Então, eu acho que, como profissional do marketing, né? Eu tenho essa responsabilidade de fazer a propaganda do meu país, mostrar que é um país bonito, porque isso não tem só lugar de pobreza, tem lugares incríveis, tem praias, tem muitas coisas boas lá, tem diversidade de cultura, tem, não posso citar tudo, mas tem coisas muito boas lá. Então, é interessante como já tem uma coisa previamente organizada, né? Eu, em um país da África, uma pessoa super gentil, super simpática, nos levou para conhecer um pouco a cidade. E ela nos levou numa feira popular onde a gente vê muita miséria. E ela dizia para a gente, ela era uma local, dizia, olha, vocês podem tirar foto, olha, vocês podem tirar foto. E nós olhamos para ela e falamos, mas nós não vamos tirar foto, nós não queremos tirar foto daqui. E ela disse, mas todos os turistas querem tirar foto aqui. Eu falei, pois é, mas nós não vamos tirar. E também quando eu fui para Nova York, me impressionou o volume de mendigos de rua, de pessoa muito pobre na rua. Mas quando o brasileiro vai para lá, para Nova York, não tira foto dos mendigos de rua. Tira foto das coisas bonitas. Então tem um canal já organizado que a gente tem que romper. Gente, agora que eu vi aqui, que a Valesca comentou, a Carolina, pode falar, Carolina, você queria falar alguma coisa, e depois a Irene. É isso? Tá certo, né? Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, obrigada. Eu não vou conseguir abrir a câmera que tá ruim aqui. Mas, meninas, muito obrigada pela apresentação, foi maravilhosa. Eu tô aqui em pânico, pulando, porque é muito do que eu penso, é muito do que eu pratico em sala, né? De trazer essa outra perspectiva de África para dentro do ensino de língua inglesa mesmo, né? De trazer, por exemplo, bonecas das rainhas africanas para mostrar que existem outras perspectivas de mulheres, né? De outras perspectivas de feminino, né? Mulheres que foram chefes de Estado, que chefiaram exércitos, né? Até para contrapor essa ideia de uma fragilidade feminina para as crianças do Fundamental 1. Isso é muito importante, assim. E essa violência perpassa também para a gente na língua portuguesa, quando a gente é coagido, né, por falar o português, ou seja, ao mínimo, né, a mínima presença, né, porque é uma presença mínima diante de tanta colaboração linguística africana que a gente teve, né, das línguas africanas, a gente é coagido na escola, né, não se pode mostrar essas raízes. E eu tenho aprendido FON, estou apaixonada pelo FON, né, é difícil porque não faz parte da mesma origem do português, do francês, né? Vai ser difícil. Difícil não, né? Eu digo que é diferente. Não pode dizer que é difícil porque também é violência. Eu acredito, né? A gente foi ensinado que é difícil, né? E, na verdade, a minha pergunta tem a ver com as políticas públicas linguísticas de lá, né? Ainda hoje, não existem políticas públicas para implantar esses idiomas locais no sistema educacional. Eu já vi que no Benin, há pouco tempo, foi implantado. Na África do Sul também já se falam algumas línguas, né? Já são estudadas algumas línguas, mas no Gabão e na Costa do Marfim ainda não tem. É isso. Boa tarde, obrigada. E continuem, meninas, vocês são maravilhosas. Obrigada, Gisele, também. Então, agora está começando. Agora, tem mais escolas que estão inserindo a aprendizagem das línguas locais no programa, mas ainda são só 4 ou 5 línguas locais que estão inserindo, porque tem muitas. No meu país, tem mais de 60 línguas locais. Aí, por enquanto, eles estão só tentando inserir 4 línguas, as línguas, tipo, mais
o povo mais grande, os povos mais grandes, as línguas dos povos mais grandes. Mas está começando agora. Espero que vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo, mas agora está começando, João. Posso? Bom, em primeiro lugar, Kétia, né, Imaela e Gisele, gratidão, tá? Kétia e Imaela, eu me solidarizo com vocês enquanto mulher negra de pele escura do Brasil, né? Professora de inglês, sei bem do que vocês estão falando, né? Destas questões. Kétia, tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Cocody através do professor Kofi, quando estive na Costa do Marfim, né? E foi muito interessante poder perceber a dialogicidade entre o contexto acadêmico que se apresentava na universidade e o contexto africano que se apresentava na casa do professor Kofi, certo? Porque nós ficamos, inclusive, tivemos a felicidade de ficarmos hospedadas ao lado da casa dele, né? Ele é casado com uma mulher brasileira também, tem filhos, etc., mas a minha inquietação vai dentro, mais ou menos, daquilo que também o professor Valdir falou. Eu fiquei me perguntando quais são os espaços de casa de cultura ou associações presentes aí em Uberlândia, que eu acho que é onde vocês estão, né? Que vocês possam, certo? Compartilhar esses saberes para além da academia. Porque eu acredito que se a gente quer uma transformação, né? Se a gente quer uma ressignificação nesse tão afamado preconceito linguístico e violência linguística, a gente também tem que chegar nas bases. A gente tem que ser Ubuntu, né? E Ubuntu no sentido real da palavra, construir através do Iroko do Baobá, para que se cheguemos, né, a esse reconhecimento. Acho que Kétia e Imaela acho que estão entendendo do que estou falando, né? Então, eu fiquei bastante maravilhada com a capacidade de vocês, primeiro, de aprender esse nosso português, e como a Carolina mesmo trouxe, nós também temos sérios problemas com a língua portuguesa no Brasil, tá? O que é língua portuguesa? Tanto é que a gente fala, eu sou de São Paulo, por exemplo, mas eu sou obrigada a me apresentar em alguns espaços como São Paulo e paulistana, porque existe um preconceito velado com o paulista, que é quem é do interior de São Paulo, que carrega algumas expressões diferentes de quem é da capital, que, na realidade, a gente pode falar esse português porque é um português brasileiro. Tá? Então, a minha reflexão é no sentido de vocês procurarem aí outros espaços alternativos para que vocês comecem nesse processo. Como que vocês vão começar? Não sei, tá? Mas uma das coisas interessantes, por exemplo, é como é que é feito o tecido. Que o tecido tem um bordado que tem toda uma significação. Quando o homem senta na frente de uma máquina de costura para traçar o bordado, certo? De uma roupa, isso quer dizer muito mais do que uma costura. E isso o brasileiro não sabe. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Obrigada pela oportunidade. Acho que falei demais. Gratidão. Foi uma tarde, assim, maravilhosa. Obrigada.